Fala, Wellington. Grande Thiago. Tá ouvindo a musiquinha aí de Estou fundo? escutando, rapaz. Que Essa, música essa aí é linda. familiar, né? Com certeza, com certeza. Tudo que nós Nossa, pode representar um pouco da nossa cultura, a gente faz por onde, né? Representar e escutar bem. só essa semana aí você já deve ter ouvido ela umas quantas vezes? Essa semana, aqui, no momento, eu estou no Uruguai. A gente fez 10 shows, 10 apresentações, então 10 vezes. É só essa semana, né? E aí estamos aproveitando aqui. O público daqui tá gostando bastante e está sendo legal. Ah, que legal. Bom demais. Aham. Wellington, seja bem-vindo. Eu agradeço muito aí a sua presença, né? Você aceitou o convite, está aqui compartilhando algumas ideias Uhum. aqui. Apesar de que se a gente for colocar nessa live tudo que a gente já conversou, né? Vai, vai, Com vai certeza. ter, vai ter que fazer uma minissérie, né? É, provavelmente sim. Rapaz, Bom, Thiago, deixa eu começar rapidinho falando uma coisinha. Eu sei que você já tem algumas coisas programadas aqui. Eu não gosto de muitas coisas assim, filme não, porque, né, a gente tem que levar o dia a dia. Deixa eu começar falando uma coisa que eu também estou acompanhando o que você está fazendo, Thiago. E está sendo maravilhoso para mim acompanhar isso, porque você, pelo que me parece até agora, você é uma pessoa super abençoada, que tem tanta coisa boa para dar para as pessoas que estão aí escutando você. E é um privilégio para as pessoas e para mim também estar participando com isso. Me sinto lisonjeado de participar e ser um dos seus primeiros convidados desde aí, desafio que você está fazendo. E saiba que eu vou, nesse tempo, dar o melhor de mim para poder contribuir aí, para que seja um grande sucesso o que você está fazendo para investir nas pessoas. poxa, obrigado pelas palavras. Eu nem estava esperando isso aí, não, mas pô, eu fico muito grato aí que o objetivo é esse, né? O objetivo é poder compartilhar com as pessoas aquilo que a gente tem de bom, né? A Uhum. gente não pode pegar aquilo que a gente tem de bom e enterrar, né? A gente tem que pegar e multiplicar, porque quando a gente multiplica, cresce. E quando cresce na vida de alguém, a gente cumpriu o nosso objetivo. Ontem, Com quando eu certeza. terminei a live, eu terminei falando assim: se uma pessoa mudou por conta da live de ontem, o objetivo já foi cumprido. Se mais pessoas, então, cada vez melhor, É. né? Aí o Porcel entrou aí também. O Porcel, beleza? O Porcel é um dos convidados nossos aí, do ganhador do Aprendiz aí. Olá, pro céu. Entrou para assistir a gente aí. Bom, pessoal, eu queria que cada um de vocês, nesse momento, fosse aqui no aviãozinho aqui embaixo e convidasse o máximo de pessoas que vocês puderem. A live de hoje vai ser muito top. Em tudo que eu tenho conversado com o Elton esses dias, eu vejo o quanto que o cara é fantástico, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. Né? Uma pessoa fantástica. Só para passar aqui um briefing rapidinho aqui, 21 anos de Cirque du Soleil, né? Uma vida, né? É, 21 com anos de Cirque certeza. du Soleil, já passou pelos espetáculos La Nouba, que é o espetáculo fixo lá de Orlando, né? Da Disney, Dralion, que é um itinerante, que rodou o mundo inteiro, Viva Elvis, de Las Vegas, Michael Jackson One, que é um espetáculo top lá de Las Vegas também, e agora ele está fazendo a turnê internacional do espetáculo Ovo, que teve no início do ano no Brasil, do qual eu fiz, né? Eu tive a honra de estar lá também assistindo lá, né? Eu Mas, sou é, suspeito para falar de Cirque du Soleil porque eu já fui em 4 já, é, né? E se puder uau, eu vou com certeza. eu vou em mais. Sem contar que o Hélio também fez a abertura da cerimônia de apresentação dos Jogos Pan-Americanos de É. 2015 lá em Toronto, né, como guardião da luta, uma apresentação solo, uma apresentação top. Eu recomendo todo mundo buscar para ver, porque foi muito legal, foi muito bonito, né? E também coach criativo. O Elton também, né, ele contribui praticamente em quase todas as apresentações com a criação, né, do roteiro de como que vai ser a apresentação do Cirque du Soleil. Né? Wellington, muito obrigado mais uma vez. Né, você é um cara espetacular. E eu quero te passar a palavra aqui para você, né, cumprimentar a galera aí que tá vindo nos assistir hoje. É. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço a todos que estão aí visualizando essa live que nós estamos fazendo juntos. Só para clarificar uma coisa, minha contribuição não é
com o Circo Solé, como você falou aí, não é em criação, eu crio um número, né? Na verdade, eu contribuo no processo. E o Show do Lanuba, infelizmente, e o Viva Elvis já não existem mais hoje em dia, mas tive a grande oportunidade de poder fazer parte da criação, né? Porque uma coisa, Thiago, é você vir e substituir alguém, né? E é uma grande tarefa, não é fácil, né? Porque a pessoa que já tem um legado e você vai substituir não é fácil, mas o legal disso é que você pode pôr o melhor de você quando você está fazendo aquilo. E quero também pegar essa oportunidade aqui para me apresentar um pouco, né? E falar um pouco da minha história para vocês, né? Além de tudo que você já falou, comentou aí. Primeiramente, se vocês não reconhecem meu acento, eu sou de Recife. Hoje em dia, já estou morando há 21 anos fora do Brasil. A minha história começa muito tempo atrás, né? 10 anos de idade, estava vindo de um jogo Não, na escola, na verdade. Aí vi alguns meninos saltando na rua, fui lá para perto deles para ver o que era, e eles estavam fazendo a nossa famosa capoeira, né? E da capoeira quis fazer muito, mas infelizmente minha família na época não quis me apoiar muito sobre isso. E o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer a ginástica artística, mas tem toda uma história que é muito longa, a gente não precisa prorrogar, né? Da ginástica artística, fui a várias competições lá no Norte e Nordeste. Depois eu fui treinar em alguns clubes e escolas lá de Recife, né? Que era só para as pessoas em privado, mas mesmo eu sendo da comunidade, eles me deram a oportunidade. Eu era basicamente quase o único menino naquela época, com apenas 10, 12 anos, 13 anos de idade, que fazia ginástica masculina. E, cara, as pessoas, os treinadores conseguiam ver o meu talento, né? E na verdade, desde de muito cedo, conseguiram investir em mim. E uma determinada época, eu comecei em 90, 91, já em 94, numa determinada dia, né? Eu estava lá em Recife, vendendo picolé, né, no centro da cidade, e ao mesmo tempo ia para as rodas de capoeira. E tinha um mestre que tinha uma corda e eu saltava por cima, né? Fazia aquele gritalhado no meio da cidade. E nesse dia estava tendo uma apresentação sabe aquele Domingão caminhão do Faustão há muitos anos atrás que existia, né? E aí estava tendo Sei, lembro. tava tendo uma apresentação de trampolim acrobático, da cama elástica, a famosa cama elástica. E eu olhei aquilo com encanto. Bom, fui até lá, conversei com o professor e ele me deu a oportunidade de saltar. A partir do momento que eu saltei na cama elástica, foi um pulo assim para a vida. Algo transformou dentro de mim, entendeu? Porque eu consegui ver além do mínimo salto que fazia, né? Podia pular, ficar um pouco mais perto de um pássaro, né? Bom, depois de muito treinamento, consegui uma oportunidade de poder ir para São Paulo, né? Em 94. Só que não foi assim tão fácil. Em 94 cheguei em São Paulo, fui para casa de um tio meu que me abraçou da melhor maneira possível. Só que nessa casa, Thiago, já tinham 10 primos meus num apartamento de 2 quartos, entendeu? Então Eita. já essa uma 11ª pessoa. Então meus tios, meus primos deram o melhor que puderam para mim naquela época, né? E daí eu treinava em São Bernardo do Campo. Eu morava em Itaquera, e treinava em São Bernardo do Campo, era mais ou menos 2 horas e meia de transporte, né? E, velho, treinava muito, muito forte. E, mais uma vez, as pessoas conseguiram ver o talento. Só que, poxa, eu era de menor. E meu professor, junto com a esposa dele, tomaram a decisão de falar assim, Wellington, por que você não volta um pouco para ficar perto da sua família? Aquilo me doeu muito, porque eu conseguia enxergar desde criança o talento que eu tinha. E tinha algo dentro de mim que queria pular para além do limite de onde eu estava, entendeu? Então, desde criança eu tinha isso dentro de mim. Não é de agora. Esse artista que você vê hoje em dia, né, renomado, não é de agora, é de muito tempo. E aí, o que aconteceu? Voltei para Recife, depois de viajar para vários estados do país. E em 96 comecei a trabalhar com projetos sociais na Escola Pernambucana de Circo.
E aí foi meu envolvimento com o circo, né? Foi o primeiro envolvimento com o circo. Depois disso, trabalhei no circo, no grande circo popular do Brasil, mas que é o circo do Marcos Frota. Só que, Ah, só que eu ia para esse circo para poder ganhar dinheiro para as competições de trampolim acrobático, que é a cama elástica. Bom, em 97, fui campeão brasileiro, cara, de trampolim acrobático. E aquilo lá, eu digo, não acredito, cara, eu fui campeão brasileiro por idade, logicamente, né? Existia vários competidores. Mas, cara, desde muito cedo as pessoas conseguiam ver esse talento em mim. E aí, voltei para Recife, ainda em 97, para terminar os estudos. E me mudei de Recife para o Rio de Janeiro, onde a seleção brasileira treinava no Colégio Militar. E na semana que eu cheguei, estava tendo a audição do Circo de Soleil. E o que aconteceu? Eu fui lá assistir a audição. E algumas pessoas me reconheceram. Falaram, Wellington, por que você não faz essa audição? Eu digo, não, cara, que esse negócio de circo, não quero ser... Não quero ser circense, não. Eu quero representar o Brasil. Bom, o que aconteceu foi que, com isso, eu fiz a audição. A parte da manhã era para voltar à tarde. E eu acabei não voltando. E o Circo de Soleil me chamou 3 vezes, cara. 3 vezes, porque a primeira, a segunda... E eu não queria ir. Era algo de mim que ainda não é a hora, não sei o quê. Mas aí eu conversei com 2 treinadores meus, o professor Cláudio e o professor Sérgio Baixo, que me aconselharam. Assim, vai lá, vai uma temporada e depois, de repente, você volta. Aí eu lembro até hoje que o ticket para a ida era dia 4 de maio de 1998, né? E eu voltava em alguns dias em julho, né? Porque você tem que comprar o ticket de ida e volta. Ah, esqueci de um detalhe muito importante. Nessa audição foram 120 pessoas e o circo selecionou 10 pessoas. E no meio dessas 10, só 5 foram. E eu fui o único acrobata que aceitou o convite do circo. E, cara, 21 anos depois, tenho toda essa história, essa bagagem, que não é do dia para noite. Foram muitos altos e baixos, mas que me levaram a ser essa pessoa que eu sou hoje em dia. E meu senso de apreciação por tudo que eu passei, por todas as pessoas que me apoiaram, é incrível. Então, na verdade, essa live que eu estou fazendo para você também é uma forma de agradecimento para todas as pessoas que ainda acreditam em mim. E é isso. Agradeço a todos que estão vendo agora. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, não hesitem em perguntar. Estou ansioso para conversar com vocês e também compartilhar a minha experiência com vocês. que legal. Pô, que história, né? Que história top. Eu acho muito legal isso tudo que você está falando. E uma coisa que eu estava até falando ontem para o pessoal é o seguinte: na live de ontem eu falei assim, ao invés de você só focar naquilo que você não sabe, explore e treine mais aquilo que você já é bom, aquilo que é um dom seu. Uhum. Então, quando você treina mais aquilo que você tem o dom, você consegue ser o melhor. Quando Yeah. você treina somente aquilo que você não sabe, às vezes você chega ao nível mediano. Então, assim, interessante que desde o início eu vi na sua história você focando naquilo que você amava, naquilo que você tinha o dom, né, Uhum. que fazia com excelência. Inclusive, é uma das poucas pessoas que eu vi que o Circo de Soleil que correu atrás, foi o contrário, né? Não, é verdade. E não é uma coisa assim. Eu quero deixar isso bem claro, entendeu? Que, tipo assim, cara, tem vários brasileiros no Circo de Soleil hoje em dia e o pessoal, assim, tá arrebentando. O Brasil tá representando muito bem, entendeu? A gente traz uma coisa, assim, exótica, que é o nosso jeito de ser, né? Que é muito importante. Mas eu quero deixar isso bem claro, que eu não sou melhor do que nenhum outro brasileiro que veio depois de mim. Sim, Apesar que um diretor, uma vez, né, assim que foi criado o Lanuba, em 98, o diretor comentou assim, um dos grandes diretores de circo, ele falou assim, espero que exista outros Wellington Lima no Brasil, né? E existem, sim, existem muitas pessoas de talento. O que acontece é que muitas vezes eles não têm a oportunidade e não fazem também por onde, né, Tiago? Porque não adianta só ter talento, Tiago, né? Não adianta ter talento, você tem que também correr atrás. E você tem que estar com pessoas que te apoiem, não só que possam te apoiar, mas que te apoiem e que possam te ajudem você a ver além do que você está vendo nesse momento. Muitos, verdade. muitos dos meus treinadores, Thiago, foram duros comigo, né? Mas, cara, eu tive uma opção muito, muito grande para fazer.
eu vim de uma comunidade carente. Todos os meus amigos estavam indo num caminho que eu não era de acordo com o meu valor. Então, eu estava focado no que eu queria. Entendeu? Desde criança, eu já sabia que tinha algo dentro de mim. Eu era cheio de energia. Coitado da minha avó, meu Deus do céu, minha mãe. Eu dei tanto trabalho, de certa forma, assim, para eles. Mas, lembra que eu comentei contigo sobre isso, né? Daquela coisa que, às vezes, as crianças, né? Que dão mais trabalho é que elas têm algo dentro de especial que, às vezes, tem que ser explorado. O que acontece, Thiago, é que elas, às vezes, só precisam de alguém que realmente acredite nelas. Essas crianças, às vezes, têm essa energia. Na verdade, é uma forma que eles estão querendo atenção, né? E de querer, sei lá, um abraço, né? Um abraço, dizer assim, eu tô aqui para você, não importa o que acontecer, entendeu? Porque a gente só quer repreender a criança e, poxa, tem algo bonito nisso, tem algo bonito da criança ser criança. A gente quer. Eu não tenho filho ainda e espero ser abençoado para um dia ter, mas eu trabalho muito com criança, né? Hoje em dia moro em Las Vegas e dou aula para mais de 35 crianças. E eu vejo isso, que tipo assim, cada criança, ela tem um brilho e você tem que conseguir enxergar além da bagunça que eles fazem. Porque nós, na verdade, mesmo adultos, temos uma criança dentro da gente que, infelizmente, pela sociedade, temos que estar focado numa coisa que não tem problema. Mas tem momentos que a gente tem que deixar essa criança sair, que é por isso que eu tenho essa personalidade que as pessoas me apelidam em capoeira, se chama palhaçada, né? Que eu gosto de brincar, que eu gosto de poder dar um momento de prazer com a minha personalidade para as pessoas. Tem muita gente, cara. Você sabe muito bem como é que é isso, né, Thiago? Claro. Que às vezes tá triste, cara. E um sorriso, um abraço de verdade. Rapaz, você chegar em um lugar assim, e aí, pessoal? Parece besteira, mas é de coração. É você estar presente no momento. Cara, como eu falei, eu e você, a gente tem falado muito sobre isso, né? E se você me deixar, a gente conversa assim por horas, a gente tá limitado. Venha com outra pergunta aí, por favor. Ou se Bom, alguém tiver outra pergunta, por favor. o que você falou, Elton, é muito interessante, sabe por quê? Porque muitas pessoas tendem a podar a criatividade da criança quando ela foge de um padrão. Então, Uhum, existe um padrão estipulado pela sociedade, e se essa criança começa a desviar um pouco desse padrão, uhum. vem pais, professores e muitas pessoas e colocam ela de volta nesse padrão. E Com certeza. é a fuga do padrão é o que gera a criatividade e faz da Uhum, pessoa uma pessoa diferente, que uhum, vai trazer algo inovador. Então, isso é muito interessante que você está falando, e eu penso dessa forma. E quando você falou que você foi muito bagunceiro na infância, uhum. minha mãe que o diga, né? Minha mãe está aí na live também assistindo a gente aí. Se ela começar a contar as histórias aí, eu vou até pedir para ela guardar um pouquinho aí, não contar não. Wellington, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu achei muito interessante, é o seguinte. Eu também passei por um processo seletivo muito maçante e foi um processo de 3 meses numa multinacional, né, do segmento que eu estou atualmente, né, que eu trabalhei Uhum, para a Prudential, que é uma multinacional, uhum. e esse processo foram cerca de 12 etapas, eu disputei com quase 100 pessoas também, no qual passou eu e mais uma pessoa. E isso eu estou falando aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Um pedaço aqui. Agora, você participou de um processo seletivo, que é um processo seletivo do Brasil inteiro, para entrar no círculo mais conhecido e mais famoso do mundo, e que conhecido exatamente não só pela qualidade, pela excelência do que ele faz. Conta um pouco para a gente aí sobre como que é esse processo e o que você acha que foi pontos diferenciais para você conseguir entrar, né, nesse processo, que é um processo que eu acredito que deve ter sido muito complexo, muito exigente, né, vamos dizer assim. Mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que estão participando aí no live. Está sendo muito interessante. A gente está com 30 pessoas no momento, mas eu tenho certeza que as pessoas vão compartilhar mais e vai ser muito legal. Então, Thiago, foi isso, basicamente, né? Como eu falei, eu lembro, cara, como se fosse hoje. Olha esse detalhe muito importante que eu vou contar para você. Como é que foi a minha audição do Circo du Soleil. Cheguei lá, fui visitar a audição, as pessoas me chamaram. Eu estava com short para treinar mais tarde.
E aí eu lembro meu pessoal assim, tremendo, Circo de Soleil, Circo de Soleil, Circo de Soleil, Circo de Soleil. Aí eu, qual é o problema do Circo de Soleil? Não tô entendendo. Aí, tipo assim, gente que, tipo assim, que eu treinava, que eu vi treinando, que fazia elementos assim, que fazia acrobacia, blá, 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 blá. Na hora tudo caindo. Aí eu fui fazer, ó, uma parada de mão. Fiquei lá 10 segundos. Aí eu lembro o que é que foi. Teve uma hora que eles pediram pra gente subir uma corda. A gente, basicamente é isso. Você tem uma corda aqui e você ficava assim, ó, pá, pá, né? Subindo. Só que o que é que eu fiz? Ele falou, quando eu tava lá em cima, já bem forte, ele falou, agora cante enquanto você estiver aí. Aí eu digo, ok. E eu ri, tá? E eu lembro que foi assim, olha a música. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Foi eu que te dei o beijo. Nossa, mas eu cantando isso com carisma. Então isso foi o diferencial. De estar realmente lá. E tipo assim, não era porque era audição do Circo Soleil, era porque eu gostava de estar ali. Então, eles já conseguiram ver isso de artista dentro de mim. Logicamente que, tipo assim, não foi do dia para a noite, né? Cometi muitos erros no caminho, Tiago. Eu quero deixar isso bem claro, que não foi e não é uma jornada fácil. Mas foi o diferencial para eu entrar, foi realmente, tipo assim, não me importar muito com o resultado, mas sim dar o melhor de mim. É muito importante a gente pensar nisso. Não importar com o resultado em si, mas dar o melhor de mim. Nesse caso, saiba que você pode errar. A gente erra, Thiago. A gente vai sempre errar. Sempre. Cara, mas tem uma coisa que é importante, né? Você vê umas pessoas que cometem erros e as pessoas, esse cara não é do bem. Esse cara já prejulgam as pessoas. E não veem que essa pessoa também está crescendo com aquela queda, com aquele erro naquele momento. Errar não é ruim, cara. Olha, o grande. Não. O cara, que se chama Franco Dragão, que ele fez o último espetáculo dele com o Circo do Soleil, que se chama Anuba, o qual eu fiz a criação. Ele me falou uma coisa que eu até hoje levo para minha vida. E, inclusive, eu tenho até dificuldade, às vezes, no relacionamento com as pessoas, porque as pessoas não entendem isso. Ele falou para as pessoas, mas especificamente para mim. Wellington, é o seguinte: às vezes, o relacionamento com o teatro é diferente do relacionamento da vida. Aquilo me deixou assim. Como assim? Geralmente, um relacionamento que a gente tem com uma pessoa, não precisa ser relacionamento de casal, não é de pessoas, é tudo bem fácil. E aí, blá, blá, blá. E aí, quando ocorre, o que acontece às vezes? Se deterioriza. Por quê? Porque as pessoas não tiveram uma boa base. E aí, o que ele falou para mim? No começo vai ser difícil para você. Você não vai entender. Você não vai entender onde é que tem a luz. Você não vai entender você não vai entender onde focar. Mas tenha paciência no processo. Então é o contrário de um relacionamento normal, entendeu? Mas às vezes as pessoas desistem das pessoas nesse processo. E, né? E é muito importante que a gente entenda que a gente tem que ter essa coisa da compaixão, né? Da compaixão pelas pessoas que erram. Errar é normal, mas tem que entender uma coisa também. Você tem que ver que nesse processo a pessoa está realmente mudando ou não. Porque errar sem se arrepender ou querer mudar, você vai ficar repetindo a mesma coisa. Mas eventualmente, se tocar realmente no coração da pessoa, a pessoa vai mudar. A pessoa nunca vai mudar no tempo, no seu tempo, Tiago. Não vai mudar no meu tempo, mas vai mudar no tempo que é apropriado para Deus. No tempo que Deus tem determinado para essa pessoa. Entendeu? Eu acredito muito nisso e sei que, tipo assim, ainda cometo muitos erros. E para as pessoas que estão vendo isso, essa live, né, esse depoimento meu, é muito importante que eles entendam que eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, mas sou uma pessoa de reflexão. Talvez na hora você não vê a minha mudança, mas eu chego no meu quarto, faço minha oração e avalio tudo. E sempre me pergunto,
como eu poderia ter melhorado isso, né? E é isso. É um processo que nunca acaba, cara. Nunca acaba. Certinho, e é isso mesmo. Eu acho muito interessante isso aí que você está falando, isso aí, porque eu penso exatamente da mesma forma. Eu levo no meu trabalho muito mais não do que sim, né? E se a gente não levantar a cabeça, e não fizer uma autoavaliação, né? E buscar os sims, porque onde a gente foca é onde vai expandir. Se eu focar nos problemas, é mais problemas que vão acontecer. Se eu focar nas soluções, são mais soluções que vão acontecer. E tem uma história, e aí, assim, me contaram certa vez que lá no Vale do Silício, né, onde surgiu as grandes empresas de tecnologia, de internet, né, dizem que eles buscam contratar pessoas que quebraram pelo menos 3 vezes. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, falei assim, mas como que eles vão buscar pessoas que quebraram, que abriram empresa e quebraram pelo menos 3 vezes? Porque uma pessoa que quebrou pelo menos 3 vezes é uma pessoa que ela tem muita vontade de vencer. Talvez ela não tenha o caminho ainda, mas ela tem muita vontade de vencer e não desiste. Porque a pessoa que às vezes quebrou uma vez, existe um risco dela ter quebrado e desistiu, porque desistiu inclusive do sonho. Ou uma pessoa que nunca arriscou. Mas a pessoa que quebrou 3 vezes, ela está tentando, está sendo resiliente, né? E uma hora ele vai conseguir. Principalmente quando ele tiver aquelas pessoas que são incentivadoras, igual você falou, e um mentor adequado, alguém que dê a mão para ele e acredita, né? Acredita e vai direcionando ele pelos caminhos. Isso é muito legal que você falou, porque realmente ninguém vem pronto e ninguém está pronto. É um processo de construção eterna. Às vezes, uma pessoa pode ser um destaque em um ponto, mas tem outro ponto na vida que ela precisa ainda de galgar, de crescer um pouco mais. Então, a vida é um processo. Isso é muito legal. Ô, Thiago, rapidinho, eu só queria clarificar uma coisa aqui, rapidinho, que que eu leio muito, né? O Alquimista foi meu primeiro livro, assim, me apaixonei li em 2 dias e isso em 96. Depois disso eu tenho estudado bastante. Eu sou um autodidata no sentido de estudar bastante. Minha faculdade é a vida, né? E aprendo com tudo e com todos. E uma coisa que eu estudo às vezes e enfatizo bastante é o seguinte: a pessoa está errando, como líder, você tem que dar oportunidade para as pessoas errarem, porque eles se e direcionar a pessoa, né? Não é só dizer assim, erra, não. Erra, ok, você já está melhor do que antes, do que ontem, e vai dando um degrau e ajudando a pessoa ao decorrer do caminho, né? Porque, velho, como eu falei antes, Thiago, as pessoas erram 1, 2, 3 vezes, as pessoas esse menino vai dar muito trabalho. Cara, eu dei trabalho pro Circo de Soleil. Sabe por quê? Eu ainda dou, né, na verdade. Porque eu não só inovei coisas no Circo de Soleil, né? Eu desafiei pontos que eles estavam já tá no topo. Confortáveis. Confortável, de certa forma, entendeu? Eu não quero entrar em detalhes porque é coisas pessoais, Sim, mas ao sim. mesmo tempo foi crescimento pessoal, tanto para mim como para o circo, porque antigamente eu tinha isso dentro de mim, de dizer que o meu ponto era o melhor ponto. Não, só vocês não estão vendo, vocês não estão conseguindo enxergar. Porque é uma coisa que é muito interessante, né? A gente vê o palco. O artista que está dentro do palco, ele tem uma visão linda, cara, sobre o que está acontecendo dentro do palco. Ele está vendo detalhes que você não está vendo. Mas o que eu não conseguia enxergar era que de fora a pessoa também estava me vendo. E conseguia ver, talvez até mais do que eu não conseguia. Então, por muito tempo eu cometi erros, né? Nessa aprendizado de vida, de pensar que só o meu ponto era o ponto certo. E o circo, né? E o circo, a vida, né? E as experiências, e as quedas, e os erros me mostraram que não. Que é importante também, né? Eu gosto de falar sempre dos dois lados da moeda, né, Thiago? A gente tem que ver que tem sempre dois lados. Tem a empatia de escutar o outro lado da moeda, né?
de ver o que tem. O que tem além. Não é à toa que minha especialidade é o trampolim de parede, né? Eu sou nossa, me sinto abençoadíssimo por poder fazer uma disciplina que, na verdade, me ensina lições de vida a cada momento, né? Se vocês virem, tiverem um dia a oportunidade de ver o vídeo do que eu faço, vocês que estão vendo isso live, vão ver que a minha disciplina em trampolim de parede parece fácil. Você bate no trampolim, caminha, mas é Não, tão fácil, cara. da É forma fácil. que vocês fazem, tá? É, Eu parece ser fácil, né? é, Mas quando eu subo em cima de um trampolim e aham, dou um salto, tento dar uma cambalhota para trás, eu já vejo que o negócio não é bem assim, não. não é não, mas ao mesmo tempo é isso que faz o diferencial de um grande artista, né? É treinar para mostrar que eventualmente tudo vai ficar mais fácil. Só que as pessoas só veem a parte do glamour, né? Que é o espetáculo. Todos nós passamos por treinamentos rígidos, rígidos e peculiar, entendeu? Só que o que acontece que eu pude trazer com minha experiência de vida foi a mistura de por a capoeira, a ginástica artística e o trampolim acrobático, né? Tiago, vou te contar uma coisa aqui que não. Quanto tempo a gente tem, cara? Porque eu já falei, a gente tem muita história daqui. Pode, vamos embora, Bom, vamos conversando. bom, é o seguinte. Bom, cheguei no Circo du Soleil, coisa linda lá em Montreal, em 98. Ah, uau, tudo era maravilhoso. Cara, assim que eu cheguei, tinha dois atletas que eu via em vídeos. E eu digo, uau, eles estavam lá para me ver saltar. Comecei a saltar bem esticado, pá, 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 pá. Aí eu digo, professor, que era meu treinador, eu posso ter um autógrafo dessas pessoas? Eu fui lá. E ele falou, vai. Aí eu peguei um autógrafo e tirei foto com eles. E aí o que aconteceu? Esse pessoal era tudo campeão do mundo, mundial. Pessoal assim, melhores, topo do topo. Os pessoal assim, de níveis incríveis. Aí vai eu, esse brasileiro tinha acabado de ser campeão brasileiro, mas que não, o Brasil não tinha tradição na época no trampolim acrobático. Está começando um pouquinho mais agora o trampolim acrobático entrou nas Olimpíadas de 2000 e eu comecei em 98. Então, ainda não era tão popular. Meu, Thiago, sabe o que é os artistas e algumas pessoas olharem para você assim, de uma forma assim, te menosprezando de certa forma, assim, pô, teu estilo de saltar é diferente, né? Ah, ele tá fazendo macacada. Não é um macacada assim no sentido de pôr para baixo como racismo, mas de certa forma falando assim, né? E cara, aquilo me pegou muito. E aí eu voltei para as origens que eu falei assim, eu não queria entrar no circo porque eu queria representar bem o meu país. Eu vou fazer isso. Eu vou representar bem o meu país. Então, simplesmente o que acontecia, vocês querem ver um diferencial? Tá bom. Talvez não seja o melhor ginasta ou melhor trampolinista que vocês vão ter. Mas eu vou surpreender vocês com alguma coisa. Eu falava internamente para mim. Então, treinávamos de 8, 9 horas da manhã até as 5, né? E aí o circo mandava a gente para casa, que era na frente do estúdio onde a gente treinava. Eu me escondia e ficava sozinho treinando até as 8 horas da noite. Por várias vezes, nos fins de semana, eu ficava treinando a mais. Teve um ponto lá que eu quebrei os meus pés. E eu digo, eles vão me mandar embora. Eles não, eles conseguiram enxergar coisas em mim, desde aquela época. Eu era muito focado, cara, eu era muito focado, eu já sabia o que eu queria. E, cara, essas pessoas que um dia eu fui admiradores, começaram a me admirar. De certa forma, que ficaram até diga assim, com receio do que, será que a gente vai ter que fazer isso que ele está fazendo também? Cara, eu aprendi muito, mas eu quero dizer uma coisa também. Eu não fiz isso sozinho. Eu tive pessoas também que me apoiaram. Eu tive um treinador, um francês, que se chama Daniel Cola, e ele é a figura de um pai para mim, e ele me apoiou muito, sabe, Thiago? Ele, pô, aí não falava, eu não falava. Falava um pouquinho de espanhol, numa cidade que fala francês, e o idioma, o inglês. Então a gente tinha que se comunicar através da paixão pelo que a gente fazia. Então foi esse processo. Então, mas o que me motivou, né, muito foi essa coisa de querer
ter como missão representar bem o meu país. Que eu faço isso até hoje, por todos esses anos. Que bacana. Bom, muito legal, porque o que você está falando aí é uma pessoa que tem foco. Quando você determina, e ontem eu estava falando de propósito, olha como é que interligou. Eu falei de propósito. Quando você tem um propósito bem definido, você pode até receber por isso, mas Uhum. você entrega com a mesma qualidade, mesmo sem receber nada. Porque isso é um propósito para você, é algo que está dentro de você. E o propósito ele não vem de fora, ele vem de dentro. Uhum. Então, isso que você está falando aí faz todo sentido e é como se fosse uma continuidade do que eu estava falando ontem, Uau. né? Eu acho interessante. E uma coisa que eu queria te perguntar, que eu tenho, né, uma dúvida, é porque no início da nossa conversa, quando eu te liguei pela primeira vez, eu conversei com você que a gente não consegue, a gente como telespectador, a gente está lá no público, a gente não consegue perceber quando alguém erra. Mas vocês, por estarem tão treinados assim, vocês conseguem às vezes perceber um erro ou outro. Mas para Uhum. nós é tudo muito perfeito, Uhum. tudo muito bonito. Como hoje, né? Hoje um desafio, eu já fui gerente de várias equipes, e hoje um grande desafio é você pegar uma equipe e colocar essa equipe sincronizada de uma forma para entregar o melhor resultado possível Uhum. e com qualidade. E vocês hoje têm um de cada país, né? Então são culturas diferentes, são histórias diferentes, são pessoas totalmente diferentes que viveram situações diferentes, colocaram todos em um lugar só, é, um treinamento específico para entregar um resultado fantástico igual que vocês entregam. Fala um pouco sobre isso. O que vocês fazem lá? Quais são as etapas hoje para entregar um nível de perfeição, de qualidade que vocês entregam hoje? Como é que é o treinamento? Como é que é o relacionamento entre vocês lá dentro para poder ter esse sincronismo, mesmo às vezes tendo divergência? É, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, que realmente é isso, que tem vários países e pessoas falando línguas diferentes, mas todos nós nos comunicamos pelo amor pela arte, né? Então, todos nós já fazíamos trampolim, cama elástica, a cama elástica, né? E, e isso era uma paixão. Então, era implementar isso que a gente já tinha em comum, né? Mesmo falando diferentes línguas, mas talvez de uma forma artística. Então, muitas vezes o que acontecia era a gente aprende muito se divertindo. E às vezes a gente tinha oficinas lá no circo, né? Pela manhã, por exemplo, de brincar um com o outro, de se conhecer um com o outro, de jogos e as expressões corporais. Isso fazia com que a gente se liberasse, conhecesse os pontos que deixavam a pessoa mais engraçada ou não, ou triste. Conhecer a personalidade das pessoas e também, mais uma vez, se permitir ao artista ou à pessoa que está integrando no show de cometer erros, porque eventualmente ele vai se encontrar, né? Na verdade, tá no palco é um encontro com você mesmo. Você vai se encontrando, mas e a confiança vem com o tempo e não é do dia a dia. Como eu falei, poxa, eu tenho pessoas também que me apoiavam, né? Nessa época, é uma equipe de 60 a 70 artistas, cara, de países diferentes. Pô, tem um polonês, cara, né, ele falava um pouco de russo, um pouco o inglês também. E, cara, essa pessoa, eu lembro que a gente teve uma conversa uma vez, ele falou assim, o nome dele é Christian, né? E ele falou assim, poxa, no começo, eu ficava achando que você era maluco do jeito que você saltava. Mas, cara, depois eu comecei a ver que todo mundo ficava caçoando, brincando da forma como você saltava, mas você era focado, cara, tinha alguma coisa assim. Então, esse rapaz acabou sendo meu companheiro por muito tempo lá no circo, né? E a gente era, pô, velho, saltava junto. Esse vídeo que você tem do lá no Bahia, o cara lá do lado, né? Eu de vermelho Uhum. e ele é o Christian, né? Rapaz, você sabe que você trabalhar com tanto prazer e puxar um ao outro ao máximo? Porque o cara era aqui, um gigante, e Eu eu, vi. não, era incrível. Então, tipo assim, mas sabe o quê? Vamos puxar um outro. E a gente treinava, cara, a gente sonhava. Thiago, a gente criou coisas na época, em 98,
que hoje em dia está popular. Então, eu lembro que eu comentei contigo, eu falei com um rapaz amigo meu da Austrália, e ele falou, Wellington, coisas que você e o seu amigo criou naquela época, a gente já estava 20 anos adiantado das pessoas que estão hoje em dia. Então, era essa coisa de não só ser visionário, cara, porque a gente pensava dos movimentos, mas também executava. Só que a gente, o que a gente fazia que era diferencial, que também é uma coisa, né, que me ajudou muito, através dos ensinamentos que eu aprendi de todos os meus professores e amigos, e principalmente da ginástica artística no trampolim acrobático. Era etapas por etapas. Fazer um mortal de frente, né? Um mortal de frente parece fácil. Mas, na verdade, você tem que começar fazendo um rolamento mais apressado, e se jogando com segurança. Então, tinha todo esse que a gente chama em inglês, né? The breakdown, né? Breakdown é quebrar pedaço por pedaço aquilo que você eventualmente vai fazer grande. Então, são esses passos, essas etapas, é importantíssimo no processo que a gente faz, que tem de criação aqui dentro do Circo Soleil. Me veio uma pergunta agora na minha cabeça, e essa não estava programada. Mas, assim, se você hoje fosse o gestor de uma grande empresa, independente do segmento, como que você faria para alcançar o melhor resultado com a sua equipe? Qual que seriam os pontos que você iria, ia priorizar na sua equipe e você também para alcançar os melhores resultados com excelência? Qual que seria o processo? Bom, primeiramente, é o processo de conhecimento, né, das pessoas. Eu acho que muitas vezes a gente só emprega as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que ela é. E esse é um ponto muito chave, Thiago. Você tem que conhecer a pessoa também, né? Eu acho que às vezes, antes mesmo... Estava falando isso uma vez com um amigo meu lá em Las Vegas, né? E eu, por exemplo, você falou que você viu o show do Circo du Soleil, né? Legal. Mas, por exemplo, às vezes as pessoas contratam as pessoas para fazer uma coisa e elas nem sabem o que é que tem que fazer. Então, você tem que levar as pessoas, por exemplo, que vão ser contratadas para trabalhar no Circo du Soleil ou numa outra companhia assim, para elas conhecerem o produto que elas vão vender ou que elas vão trabalhar. Então, a gente tem que estar exposto ao que é. E até se espelhar em outras pessoas, né? Então, meu processo seria mais ou menos isso. De trazer as pessoas, para conhecer as pessoas e trabalhar com elas. Com elas, cara. Isso é a coisa. Isso que fez muito diferencial na criação do Lanuba, né? Que eu me lembro até hoje. O diretor, ele ficava de fora, nos instigando, né? Para dar o melhor da gente. Só que ele fazia de uma forma que era como se a gente estivesse criando um show. Não era ele que criasse o show. Então, ele nos deu essa autonomia. Ele deu esse... Porque, na verdade, era exatamente isso. Porque a missão dele era só fazer a criação do show. E o show ia continuar com a gente. Então, a gente tinha que ser responsável. A gente tem que... em inglês, a gente chama take ownership, né? A gente tem que sentir que a gente é dono daquilo que a gente faz. Acho que uma vez você comentou até isso, que você fazia isso na sua empresa, né? Que, tipo assim, independente de você ser gerente ou não, você tem que sentir que com o que você faz, você é a pessoa. As pessoas têm que ver você também como referência. E não só ter o líder, mas o líder com você. E, não sei, eu acho que isso é uma coisa assim que realmente seria isso que eu faria com as pessoas. E o que você falou, realmente a gente conversou sobre isso, eu sempre pensei dessa forma, por quê? Porque eu posso talvez não ser o dono de determinada empresa que eu trabalho, mas eu sou o dono da minha carreira. Com eu sou o certeza. dono da minha carreira. E a minha carreira é a minha vida, é a minha empresa, é a minha empresa. Então, se eu entrego o melhor, talvez aquela empresa nem consiga me segurar a ponto da empresa não acompanhar aquilo que eu estou buscando no crescimento da minha empresa. Então, a minha vida é uma empresa, a sua vida é uma empresa, e a gente não consegue desvincular isso. Mas tem pessoas que, às vezes, não entregam o melhor porque estão de olho, às vezes, só na remuneração. E esse não é o foco. Quando a gente fala de propósito, o propósito independe da remuneração. Por quê? Porque se você faz algo com amor,
e você coloca isso como um propósito na sua vida, não vai importar. Você vai se tornar destaque em algum momento. Por quê? Porque você não está correndo atrás do dinheiro. O dinheiro É, começa a correr atrás de você, na verdade, se a gente for falar assim. é. Tiago, é engraçado que eu anotei aqui para comentar sobre isso, né? Aqui no final do show, né, tem uma área de VIP, né? E, tipo assim, são 6 artistas que eles selecionam, né? E cada noite eles fazem uma rotação. E eu pedi para eles, vocês podem, por favor, me deixar toda noite fazer isso? E o pessoal não entendia. Os outros artistas, que você é trouxa e tá fazendo isso? Poxa, vai descansar, cara. Não. Pô, vai para casa. E para mim, cara, é o fazer além. Você não pode. É quase que uma missão para mim, cara. Eu não consigo me ver só fazendo aquilo que as pessoas me pedem. Eu vou dar o melhor de mim, mas é além. Mas, e o dinheiro realmente é uma coisa de consequência. Eu sou realmente uma testemunha disso, cara. Que não é por dinheiro. Para você ver, por todos esses anos, se todos esses anos que trabalho nesse Circo de Soleil, eu não olhava o meu contra-cheque. Tava na conta. Porque, tipo assim, eles estão me dando a confiança de dar o melhor de mim. Então, eu vou ter que fazer o mesmo. Entendeu? Eu confio neles, cara. Pô, tô muitos anos. Se me enrolaram, não tem problema. Cara, é um privilégio estar no palco. É um privilégio poder trabalhar. Mais uma vez, a experiência com o diretor, ele falava, estar dentro do palco é como se fosse quase um lugar sagrado. Ele nem deixava a gente entrar no palco, Thiago, com tênis de rua. Porque é um lugar especial. Como você e outras pessoas que vão ver o espetáculo, vocês veem aquilo com admiração. Eu sou consciente que como que eu faço, eu posso mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão me vendo. E, cara, isso é minha gasolina. Isso é o que me faz bem, sabe? É por isso que, tipo assim, eu dou o melhor de mim, não com arrogância. Às vezes é uma linha tão fina, né? Quando você me fala, ué, tu conversa um pouco sobre você, essa personalidade. Na verdade, eu não gosto de falar de mim. Eu gosto de falar assim, como me faz sentir fazendo o que eu faço. Porque é isso que me dá prazer de acordar, né? E um dia isso do circo não vai ser para sempre. Eu sei disso, eu tô consciente disso. Mas, cara, eu já tô tão realizado. Hoje em dia, talvez sejam poucas pessoas que estão vendo esse vídeo, né? Mas eu sei que eu tô tocando na vida de alguém com a minha experiência. E Thiago, Yes. eu já, como você falou, eu fiz o Oscar. Naquele momento, foi um momento assim decisivo para o Circo du Soleil. Eu ajudei a inovar a companhia, fazendo a minha performance. E eu lembro que aquilo lá foi visto por mais de 1 bilhão de pessoas. E você fazer parte daquilo é algo assim espetacular. Não era na época ainda do YouTube, como tem hoje em dia, do Instagram. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Aquilo lá inovou, entendeu? Então, eu me sinto abençoado. Para algumas pessoas que viram o Fantástico, né? E no Dia das Mães, eu tive a oportunidade de presentear minha mãe com uma demonstração do que eu fazia. E era uma coisa assim que eu sempre quis fazer, porque por mais que talvez eu não tenha o melhor relacionamento do mundo com minha mãe, tem algo dentro de mim que sempre quis provar para ela: mãe, eu sou teu filho e eu te amo, independente da circunstância de tudo que a gente teve. E para mim era um privilégio. Então, pude ajudar a minha família, trouxe algumas pessoas da minha família de Recife para que vissem essa apresentação cara, era como se naquele dia eu pudesse, sabe que, Senhor, se, se é se o Senhor quiser Cumpriu, me né? levar agora, pode me levar, porque eu já tô satisfeito. Então, eu conto que a partir de agora, tudo que está vindo É lucro. é lucro. É um lucro extra. Eu te E, entendo.
E não é a jornada fácil. Não é a jornada fácil e as pessoas às vezes não entendem isso em você, mas a gente tem que apreciar tudo que a gente passa. Pô, pô, Wellington, o que você falou aí, eu acredito demais nisso, sabe? Uma coisa que eu busco muito é trazer alegria para minha família. E as pessoas que estão próximas, meus amigos, as pessoas que eu amo. Por quê? Porque é isso que paga o preço, e isso que faz valer a pena. Não é um resultado apenas financeiro. Financeiro é consequência, mas o que faz valer a pena é você ter as pessoas que você ama por perto, torcendo por você e feliz com o seu resultado. Isso é gratidão. Isso é muito legal. E, Wellington, infelizmente, né? Não, Infelizmente, não! o horário aqui, a live, ela cai quando a gente completa 1 hora, passa muito rápido. Mas, assim, eu queria aqui, ó, pessoal, eu queria que desse um soquinho ou um tchauzinho aí. Quem quer que eu e o Wellington façam uma nova live futuramente para a gente dar continuidade a algumas conversas. Ai, Dá, gente. dá, dá um soquinho aí, galera. Quem tá gostando aí, quem gostou desse bate-papo aí. Para mim foi top demais. Show, show mesmo. Muito mais, muito além do que a gente veio conversar. A gente não estava falando, a gente veio para falar de alta performance e de algo profissional, mas você mostrou que a sua vida já é assim. E isso que eu acho top, porque quem dera todas as pessoas chegassem amanhã nas empresas com a visão assim: eu vou entregar o meu melhor. Por quê? Porque, independente, eu estou aqui, me colocar aqui, eu tenho que entregar o melhor porque eu amo o que eu faço. E isso que é o top, e isso que faz a diferença, e isso que separa aquelas pessoas que brilham no que fazem daquelas pessoas que, infelizmente, vivem uma vida, às vezes, ofuscada, por opção. Por Ô, opção. Thiago, rapidinho, só para complementar isso aqui. É tão bom a gente fazer o que nos faz bem. É isso, cara. É simplesmente isso a mensagem que eu tenho a dizer. Porque é isso. Me faz tão bem estar no palco. Me faz tão bem fazer bem a alguém com o que eu faço. E compartilhar, a gente só agrega a felicidade na vida de alguém. Entendeu? Então, é apreciar o privilégio de fazer bem às pessoas com o que a gente faz. Independente da sua área de trabalho. Entendeu? Então, para mim, está sendo gratificante demais ter essa oportunidade de ter falado com você e compartilhado um pouco da minha lição de vida com todos aí. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos por terem me apoiado. A gente não falou sobre aquela coisa da compaixão e Vai, 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 da próxima vez. vai para a próxima. Mas, Thiago, rapidinho, mais uma vez, agradecer a todos que acreditam ou acreditaram em mim e saibam que ainda estou no processo de melhora. Amo você, Thiago. Mas a Obrigado. gente não pode negar amor, sabe? Eu aprendi com uma Também amiga amo. minha que sabe, a gente tem que dizer isso, cara. E isso vai se tornando verdade, e a verdade vai se tornando nossa personalidade. Então, é isso. E a gente não tá só, Thiago. A gente nunca Eu tá só. sei disso. Nunca, Muito nunca. Eu sei obrigado. disso. Aqui, Wellington, muito obrigado, cara, por abrir o coração com a gente, sabe? Você contou a sua história é fantástica. Cara, é uma história emocionante, é uma história de superação, uma história de um cara vencedor e a gente vê, assim, brilho no olho quando você conta a sua história. Isso é muito bonito, cara. Isso é inspirador, né? E, assim, eu queria pedir a todo mundo que gostou, e o pessoal já deu soquinho, então a gente vai ter a próxima live, né? Já tem aí a próxima live aí. Legal. Eu quero que todo mundo compartilhe isso aí, pessoal. Porque eu acho que muitas pessoas precisam de ouvir o que foi falado hoje. É muito além de qualquer profissão, é muito além do profissional. É um estilo de vida. É acreditar realmente de coração no que faz e fazer para poder abençoar as pessoas. Quando o Elton falou de gratidão, foi quando ele falou comigo que fala hoje mais de 4 línguas. E ele falou que aprendeu a falar outra língua é, por causa da compaixão. Eu falei assim, como assim compaixão? Ele falou assim, eu aprendi a falar mais línguas com facilidade para ajudar mais pessoas. Olha que top! Eu vou aprender algo novo para eu poder abençoar mais pessoas. Wellington, você é um cara abençoado, cara. É um prazer ter você todos os dias a gente conversando, batendo um papo.
o meu novo amigo, né? Vai ser um prazer fazer uma visita quando eu for lá em Las Vegas. Quando você vier aqui também, vamos encontrar, né? E eu queria todo mundo que compartilhasse. E não só compartilhasse, vai lá na postagem que eu fiz, marquem o maior número de pessoas que vocês puderem, porque essa live vai ficar gravada por 24 horas. Então marquem o máximo de pessoas. Vai lá no Instagram do Wellington, coloca gratidão, Wellington, gratidão, sabe por quê? Porque são poucas pessoas que disponibilizam o tempo, como você fez hoje, para poder abençoar várias pessoas com a sua história, né? Cada história é um mundo. Quem dera a gente pudesse conhecer a história de todo mundo. A gente teria mais amor e mais compaixão. Eu acho isso muito importante, né? Eu vou fazer uma postagem. Eu vou deixar você fechar. Eu vou fazer uma postagem agora e vou colocar bate-papo igual eu fiz ontem. Quem entrar nesse bate-papo, eu e o Wellington vamos estar lá, né, Wellington? Sim. Fechado? Sim, a gente vai estar lá para vocês fazerem perguntas, as perguntas que vocês quiserem. Vai ser 24 horas. Eu não garanto que a gente vai responder automático, mas qualquer pergunta que vocês não puderam fazer aqui, vocês podem fazer lá que a gente vai responder. Eu vou postar, é só clicar no bate-papo que vocês vão entrar numa área exclusiva para a gente poder conversar, tá? Lá mesmo eu indicar um livro, mas depois eu indico por lá. O livro que eu indicar é O Poder da Ação. É um livro que eu tenho aqui que é muito interessante. Por quê? Porque é um livro que ele é totalmente prático. É um livro que você começa a colocar em prática os seus sonhos hoje, né? Ele é do Paulo Vieira, é muito interessante. E eu vou deixar aqui, então, eu iria fechar essa live, mas vou deixar o Wellington fechar essa live para nós aí. Não, não, eu não quero isso. Não, mas só quero... Fale, por favor. Não, eu ia te agradecer, gratidão mesmo, muita gratidão por você ter cedido o seu tempo para poder estar conversando com a gente aqui. Não, eu que agradeço mais uma vez a todos por essa oportunidade. Tiago, realmente, como você falou, todos nós temos uma história para compartilhar e o mundo é imenso de história, né? E por isso eu me sinto privilegiado por estar tendo essa oportunidade. Para mim, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. E no momento eu estou no Uruguai, mas, cara, se alguém precisar de mim, pode me contactar. Eu acho que a gente tem que estar disponível, né, para ajudar o próximo. Cara, às vezes a gente só precisa disso. É uma dosagem do bem. É uma dosagem você pode inspirar as pessoas com a sua presença. Eu sou consciente demais disso. Eu sou consciente demais. Como eu falei, não sou perfeito. Não sou perfeito. Tenho muitos erros. Estou aprendendo nesse processo. Mas, sabe que eu dentro de mim tem um coração que só quer palpitar fazendo bem para o próximo. Muito obrigado de coração a todos que tiveram a oportunidade de estar aqui com a gente. E a gente está aqui disponível para ajudar vocês. Tiago, muito obrigado. Faça isso, velho. Você está mudando o mundo através de suas ações. Te agradeço de coração por isso. E sabe que você tem o meu apoio. E a gente vai se encontrar qualquer dia desse pessoalmente. Qualquer dúvida que alguém tiver, por favor, pessoal, sabe que a gente está aqui para ajudar. E, me contacte no privado ou como queira. Eu estou aqui de coração aberto para ajudar ao próximo.